Estamos lendo o livro Derrote Mamon, capítulo 3, o ataque de Mamon contra a espiritualidade. Os ataques deferidos por Mamon acontecem de diversas formas. Seu objetivo final, entretanto, é sempre o mesmo, a morte. Nem sempre essa será uma morte física, poderá ser espiritual. Ao ceder ao primeiro ataque, uma pessoa permite que a contaminação de Mamon se espalhe, comprometendo toda a sua vida. Existem ataques de Mamon que acontecem especificamente na esfera da espiritualidade humana, causando os distanciamentos do homem do controle de Deus. Na medida em que você ler quais são eles, avalie-se com sinceridade para perceber se Mamon tem dominado você, influenciando no seu relacionamento com Deus. Independência espiritual. Ser autônomo no campo da atividade profissional significa trabalhar sem vínculo formal, ou seja, ser um profissional independente. Semelhante quando lidamos com o dinheiro sem a direção de Deus, experimentamos uma forma nociva de autonomia espiritual, ou seja, independente do próprio Deus. O ato de separar de Deus das finanças dará acesso à ação de Mamon, viabilizando ataques nocivos ao relacionamento dessa pessoa com ele. Há um episódio na vida do rei Davi, registrado no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, que bem ilustra essa verdade. Em certa ocasião, Davi decidiu contar ao povo de Israel para verificar o tamanho da força do seu reinado. Essa atitude ofendeu tanto a Deus que por muito pouco Jerusalém não foi completamente destruída como uma disciplina a Davi. Por causa do erro desse rei, 70.000 homens morreram afetados por uma doença mortal. Essa é uma narrativa muito marcante que envolve um princípio espiritual evidente. Deus não tolera a independência de seus filhos. Pelo contrário, fomos criados para sermos dependentes dele, 24 vezes 7, 24 horas por dia e 7 dias por semana. Essa sempre foi a proposta de Deus para um povo, a dependência irrestrita. Uma das colocações mais impactantes que já ouvi sobre esse assunto foi a do pastor Aloysio Silva. Deus não aceita nada que não exija fé. Que grande verdade também para a vida financeira. Devo lidar com tudo na vida pela fé em Deus. Nele tenho tudo, sou completo, ele é meu tesouro. Existe independência em sua vida financeira? Você inclui suas finanças em suas orações? Pede sabedoria a Deus para administrá-las, mesmo se considerando um bom administrador? Você coloca suas finanças disponíveis para a direção do Espírito Santo? Já presenciei pessoas que fazem questão de pressionar líderes da igreja sobre a administração dos recursos arrecadados. Está claro que cada líder prestará contas daquilo que está sob sua responsabilidade, mas tenho visto que geralmente quem faz esse tipo de comentário são justamente pessoas que dão dízimos altos. Sem dúvida, isso é uma espécie de controle. O problema é que há muitos pastores que cedem a esse tipo de sugestão e pressão e sendo controlados por elas. Literalmente vendem a igreja do Senhor, desenvolvem um ministério inexpressivo e ficam presos não aos ofertantes abastados, mas às próprias garras de Mamon. Um ministério que esteja comprometido nesse sentido não terá frutos permanentes, tampouco unção expressiva. Essa é minha resposta a esse tipo de comentário. Se eu, como pastor, tenho que administrar bem os 10% que você dizima, por que eu vou prestar conta disso a Deus? Quero que você entenda que a sua situação é um pouco mais desafiadora, pois você prestará conta dos 90% que ficam em suas mãos. Há 10 anos atuo como um dos líderes estratégicos de uma igreja. Nosso pastor líder nunca concedeu a pressão de pessoas controladoras, e Deus nunca deixou faltar recursos necessários para a expansão da nossa unidade. Quando assumiu a liderança da igreja, éramos 700 pessoas. 13 anos depois, somos cerca de 8.000. Mamon tem sido derrotado em nossa igreja e o espírito de manipulação foi vencido e a doação faz parte dessa formação espiritual. Por isso temos colhido exponencialmente para a glória de Deus e o avanço do seu reino.
Se você é um líder, creia que quem sustenta a igreja é o cabeça dela, Jesus Cristo de Nazaré. Se a sua igreja tem visão, se você é uma pessoa fiel e generosa e ensina sobre isso, nunca faltarão recursos. Onde há visão, eles nunca faltarão. Onde há visão, o povo não perde, pois sabemos que onde não há revelação divina, o povo desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Provérbios 29:18. A palavra ainda diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Somos exclusividade de Deus, por essa é a revelação de que somos de Deus e tudo que temos, teremos, pertence a Ele. Por isso, precisamos ser 100% dependentes dele em todas as áreas da nossa vida, seja emocional, familiar, ministerial, financeira, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17:28. Sem dúvida, a independência ao lidar com o dinheiro fará com que haja independência espiritual em todas as áreas da sua vida. Por isso, esse é um dos piores ataques que Mamon pode dirigir contra nós. Verifique se você não está vivendo dessa forma. Essa atitude pode causar uma doença crônica em sua espiritualidade, separando a sua vida da dimensão de fé. Lembre-se, Deus não aceita nada que não exija fé. Espírito de miséria. Quando falamos sobre o espírito de miséria, vemos que ele sempre acontece em dois extremos: aquele que tem muitos recursos e não usa adequadamente, e aquele que não tem e se acostuma com situação de escassez. O primeiro deles pode ser exemplificado por uma pessoa que possui uma boa condição financeira, mas nunca leva a esposa e os filhos para qualquer passeio que envolva gastos. Nunca será disposto a compartilhar. É uma pessoa que quer preservar o dinheiro a todo custo. Um amigo me contou de um episódio sobre seu pai. Uma pessoa que sempre teve dificuldade em usar o dinheiro mesmo em seus últimos anos de vida, estando aposentado. Na tentativa de provocar uma reação do pai, seu amigo lhe disse: pai, depois que o senhor morrer, eu e meu irmão vamos gastar todo o seu dinheiro em uma semana. O homem levou um verdadeiro choque com aquelas palavras e ficou muito contrariado. Meu amigo insistiu: pai, nós já decidimos. Estamos apenas comunicando ao Senhor. Diante daquelas chocantes palavras, aquele homem decidiu mudar. Tão logo teve a chance, foi a uma loja, comprou uma televisão do tamanho da parede da sala e pouco depois foi viajar para um resort com sua esposa. Aleluia! Meu amigo ainda brincou dizendo: agora estou começando a me preocupar porque eu estou vendo que não vai restar nada para nós. Na verdade, ele estava muito feliz com o início da libertação de seu pai de toda aquela avareza, ou seja, o espírito de miséria. Quando faço uma visita domiciliar, sempre observo muito o ambiente e sei, como pastor de uma comunidade local muito grande, tenho que tirar o máximo proveito do tempo em meus encontros com as ovelhas, o que envolve abençoar, profetizar, mas também exortar, se for o caso. Por isso, busco olhar a família com os olhos de Deus. Nesse sentido, já encontrei casas de servos de Deus, sem reboco, sem pintura, sem acabamento, lugares que não justificam a presença de Deus naquele lugar. É claro que essa situação pode ter várias explicações, mas também não podemos descartar que aquela pode ser justamente o resultado do espírito de miséria em ação. Quantas histórias tristes, para não dizer absurdas, tenho colecionado nesses anos de ministério de pessoas que se dizem servas de Deus e que ao mesmo tempo demonstram tanta avareza. Há também situações na qual o domínio de Mamon por meio do espírito de miséria se faz capaz de paralisar a condição financeira de alguém. São aqueles que não têm e continuam não tendo, ou seja, pessoas que se conformaram com uma vida de mediocridade, acostumadas a um discurso sempre no diminutivo: meu empreguinho, minha casinha, meu carrinho, minha esposinha e meus filhinhos. Tenho lutado contra esse tipo de espírito em minha própria história de vida, como também na vida de pessoas a quem ministro. Quando olhamos a grandeza de Deus, precisamos trazer essa dimensão para a nossa vida pessoal. A Bíblia fala da limitação dos nossos planos. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que procede e prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 9:21.
Quem diz que os planos de Deus para nós são pequenos e insignificantes? Nossa vida é tão especial para que seu desejo para nós são coisas grandes e relevantes. No mínimo, muito maiores que os nossos planos. O próprio Deus prevalece. Sem dúvida, eles são amplos, impactantes e superam nossas previsões. Certo dia, ao final de uma pregação, um dos nossos pastores pediu para que as pessoas trouxessem seus sonhos diante de Deus. Depois encerrou, desafiando-os a voltarem ao altar, agora trazendo os sonhos de Deus para suas vidas. Que diferença! Por mais que você tenha grandes expectativas sobre você e sua família, os projetos de Deus são maiores. Há pessoas que desde cedo obtiveram a capacidade de sonhar, mas os sonhos maiores sobre suas vidas sempre serão os de Deus. Aprendi com o meu pastor a orar diariamente da seguinte forma, a qual compartilho com você. Pai, tudo que o Senhor tem para mim eu quero. Tudo que o mundo, a carne e o diabo tem para mim eu rejeito em nome de Jesus. O espírito de miséria tem tomado conta de você? Examine seu coração. Você tem um discurso negativo sobre tudo? Você é incapaz de empreender? Você se contenta com aquilo que está velho somente para economizar? Você doa o pior para as pessoas? Você faz mais pelas pessoas de fora do que para as mais próximas? Você critica pessoas generosas? Você nunca faz ofertas exponenciais? Você de alguma forma administra seu dízimo? Você nunca sonha grande? Você resiste às mudanças? Vocês têm traumas não superados nesse assunto? Você tem fortes impressões sobre miséria? Você não consegue viver sem reservas financeiras? Você tem sonhos relacionados à miséria? Você não consegue desfrutar seus recursos financeiros e priva as pessoas disso? Você acumula objetos? Você não investe em sua casa? Jesus sempre demonstrou que o estilo de vida dos filhos de Deus deveriam ter uma característica a abundância. Ele afirmou: o ladrão vem para roubar, apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida plenamente. João 10:10. Essa foi a marca do seu ministério. Quando multiplicou os pães e os peixes, por exemplo, houve sobra. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Mateus 14:20. Essa excedência foi guardada, não desperdiçada, o que representa para nós o princípio da fartura. Receba, em nome de Jesus, a unção da abundância. Que as garras de Mamon pela opressão ligada à miséria não tenham mais poder sobre você. Você pode reagir espiritualmente. Ore para que o Senhor traga sobre sua vida a abundância e rejeite o espírito de miséria que tem trazido tantos males. Paralisia e perturbação. Ora para que a escassez do seu coração seja retirada. Decida, a partir de hoje, ser conduzida pelo Senhor em cada passo. Paralisia ministerial. O ministério cristão é algo precioso para Jesus. Ele não colocou responsabilidades ministeriais nas mãos de qualquer pessoa. Pelo contrário, ele ama e cuida da sua igreja, separando como bons mordomos para cuidar de sua noiva. Ele designou alguns para apostolados, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para os pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguem à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Efésios 4:11-13. O ministério de cada servo de Cristo está ligado à expansão do reino de Deus. É para tanto, Deus nos prepara para assumirmos nossa função espiritual. Foi assim com Abraão, Jacó, Moisés, Esther, Neemias, Davi, os apóstolos como Paulo e tantos outros. Todos foram lapidados para que fossem fiéis ao ministério colocados em suas mãos. Da mesma forma acontece nos dias atuais, pois Deus jamais muda. Existe um padrão para nossa missão espiritual para que será revelado pela intensidade dos testes de Deus ao longo de nossa vida.
Deus busca servos aprovados e promove situações para que sejam forjadas a cumprir com êxito sua missão. Sem dúvida, um dos principais testes será em relação ao dinheiro. Jesus disse: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Lucas 16:11. Você percebeu o peso dessa passagem? É um texto que me fez tremer. A constatação é a de que, se eu não for confiável em relação aos recursos deste mundo, Deus não me confiará riquezas em seu reino. Isto é, não terei funções estratégicas ali. A lógica espiritual, portanto, é a seguinte: quem não é fiel na administração dos seus recursos financeiros não terá em suas mãos riquezas espirituais. O quanto de recursos financeiros Deus colocou em suas mãos? Como você tem usado da sua influência? Considere o termo influência como uma palavra que se refere à abundância. Colocado dessa forma, como você tem gerenciado a abundância dos recursos que têm chegado em suas mãos? Tem usado esses recursos somente para fins pessoais? Tem buscado sabedoria divina para geri-los? Tem sido fiel a Deus? Você é honesto? Mostra uma boa mordomia? As pessoas mais generosas que conheço são aquelas que entendem perfeitamente que os seus recursos não são propriamente seus, mas de Deus. Elas sempre estão perguntando para Ele o que fazer com esses recursos. Acredite, a maior aplicação financeira é a aplicação no reino, pois tem resultados eternos e valida um coração de servo. Talvez o único motivo pelo qual seu ministério não tenha decolado ou multiplicado seja sua incapacidade de lidar com as finanças. Afinal, repito, dinheiro é um assunto espiritual. As três maiores tentações para um servo líder sempre serão o dinheiro, o sexo e o poder. Como Richard Foster apresenta em seu excelente livro, que traz o título desses três temas. Infelizmente, muitos líderes e influentes estão caindo em uma dessas armadilhas, e Mamão tem levado muitos à derrota e à humilhação. É comum encontrarmos líderes presos à ganância, à avareza ou mesmo à irresponsabilidade financeira. Se você é um líder assim, ainda que seu ministério aparentemente tenha a ação de Deus, posso afirmar que Deus está retendo de você a oportunidade ainda maiores. Justamente por essa sua desaprovação no teste das finanças. Lembre-se disso, Mamão se contenta com migalhas. E mais, mesmo que a princípio ele se contente com pouco, essas mesmas migalhas podem se tornar justamente o início de uma paralisia espiritual que poderá durar durante anos ou mesmo toda a vida. O apóstolo Paulo escreve para o líder Timóteo, aconselhando sobre esse cuidado. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4:12. E ainda falando especificamente sobre seu dinheiro, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. 1 Timóteo 3:2-3. Não permita que Mamão bloqueie a ação de Deus sobre sua vida e seu ministério. Deus quer usar você ainda mais e, sem dúvida, essa área terá de ser totalmente santificada para que isso aconteça. Na cultura organizacional de nossa igreja, temos um lema: não pedimos aquilo que não damos. Esse é um princípio que envolve tudo na vida de um líder. Temos que ser exemplo. Posso testemunhar que nossa igreja é repleta de desafios que envolvem finanças, e ouso afirmar que, proporcionalmente, os pastores estão entre os maiores ofertantes de nossa comunidade. Nossos pastores e líderes são ensinados a derrotarem Mamon. Temos experimentado ofertas no nível de esforço sacrificial. E qual o resultado? Autoridade e unção para falar e ensinar sobre esse assunto. E até inspirar pessoas a viver o padrão de Deus em
em relação às finanças pessoais. Davi foi um líder que nos deixou grandes exemplos de generosidade e sabedoria na gestão dos recursos financeiros. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: Não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei ao holocausto que não me custe nada. 1 Crônicas 21:24. Além disso, pelo meu amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo o que já tenho dado a este santo templo. 1 Crônicas 29:3. Nas Escrituras, vemos como essas características interferiram diretamente na unção e na autoridade de Davi. Assim é também conosco, líderes dos dias de hoje. Testemunhos sem poder. Todos nós já passamos por situações difíceis em que ficamos sem luz e que infelizmente uma simples caixa de fósforo e vela deram outro desfecho no momento. A luz faz toda a diferença. Ela ilumina, clareia, brilha, porque essa é a função. Assim também é com o nosso testemunho. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, assim ilumina a todos os que estão na casa. Mateus 5, 14 e 15. Nosso testemunho precisa interferir e causar mudanças por onde for, mas é preciso que o nosso desfecho aconteça na história de outras pessoas por causa do nosso exemplo, por causa da coerência daquilo que pregamos com aquilo que vivemos. Quando você não lida espiritualmente com seu dinheiro, fatalmente deixará de cumprir seu propósito de iluminar esse mundo das trevas. Um cristão que vive dessa forma pode até vir a dar testemunho, mas um testemunho incoerente e sem poder espiritual. De que forma isso pode acontecer? Deixando de pagar suas contas, não pagando impostos de sua empresa, não prosperando financeiramente sob nenhum aspecto, não cumprindo a própria palavra, passando por ciclos constantes de dívidas, vivendo em instabilidade financeira, lesando terceiros, usando meios de ganhar dinheiro fácil, sendo um mau funcionário, vivendo de falsas esperanças. Um irmão em Cristo certa vez me contou que estava pensando em comprar ou alugar uma casa maior por conta da chegada de um filho. Pensava em ter mais espaço e essa era um forte desejo de sua esposa. Ele decidiu colocar a situação nas mãos de Deus e fazer um voto de oração e fé por aquilo. Algum tempo depois, ele estava a caminho de uma ação de evangelismo em outra igreja e comentou com alguns irmãos sobre o desejo de encontrar uma casa para morar e poder alugar o apartamento em que estava. 2 dias mais tarde, recebeu o contato de uma pessoa que participava da conversa, que lhe disse a um amigo e que tinha uma boa casa para alugar. Ele aceitou conhecer o imóvel, o dono da casa estava lá e disse que poderia fazer um aluguel por determinado valor. Porém, para sua família era um montante impossível de pagar. Acontece que o dono daquele imóvel estava frequentando a nossa igreja. Justamente naquele dia aconteceu um culto especial sobre finanças e o proprietário da casa foi até aquele encontro. Naquela mesma noite, ele ligou para o nosso irmão e fez uma outra proposta. Era justamente o valor que ele poderia pagar. Coisa de Deus. Quem caminha com ele sempre tem histórias de provisão e abundâncias para contar. Porque temos dificuldades em contar bênçãos nessa área. Somos sal e luz para testemunhares a todos que os nossos sustentos não vêm de mamão, mas do Deus vivo de Israel, o Deus da provisão. Quem tem o senhorio de Cristo nas finanças sempre terá um testemunho de poder para influenciar sua geração. Como encontramos servos de Deus enrolados nos aspectos financeiros? São histórias tristes que não combinam com o chamado de Cristo para nós. Certamente tem um reflexo espiritual e tem impedido muitos de se aproximarem ainda mais de Jesus. A luz não se ilumina o suficiente, não realiza sua função. É o seu caso? Arrependa-se diante de Deus. Tenho certeza de que Ele pode reverter tudo e transformar você em uma pessoa íntegra, próspera e que demonstre o testemunho de poder. Assim,
Brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Mateus 5:16. Opressão maligna. Quando Mamon encontra espaço na vida de alguém, ele crescentemente ganha controle sobre essa pessoa com um efeito controle remoto. Ele passa a dar o comando e a pessoa responde imediatamente aos seus estímulos. O pastor Ivanildo Teixeira, um especialista sobre finanças à luz da Bíblia e autor de cerca de 30 livros escritos nessa área, tem um testemunho marcado sobre essa realidade. Como foi presa Mamon durante dos seus 12 aos seus 16 anos de idade. Ele era cleptomaníaco, ou seja, sofria de uma síndrome compulsiva de roubo. Segundo seu relato, para ele era impossível não ceder às sugestões malignas de roubar algo interessante. No caso dele, o dinheiro. Quando estavam cara a cara com uma oportunidade, chegou a lesar muitas pessoas, mas o desfecho de seu testemunho, Ivanildo conta como Deus libertou e tirou dessa vida intensa opressão provocada por esse espírito maligno. Vemos na sua história como o próprio Mamon que o ajudava no roubo. Depois de um tempo, queria roubar a vida daquele jovem. Ele é insaciável. Conheço a história de uma pessoa que se entregou a Cristo e que precisou de um caminhão para retirar de sua casa tudo que roubava com o passar dos anos, desde os objetos de valor às coisas inestadas, como talheres de restaurantes, e dessa forma que Mamon tem agido em muitas vidas. Há diversas situações que evidenciamos o seu monitoramento entre elas. Nunca conseguir ganhar menos em uma transação comercial, não conseguir lidar com o sucesso financeiro de alguém, perpetuar o sofrimento por uma perda financeira, olhar todas as situações sob o ponto de vista do dinheiro com base na clássica pergunta: o que eu ganho com isso? Mas não é sob a direção de Mamon que a vida de alguém precisa continuar. Deus deseja conduzir você pela sua própria voz. Quando as ovelhas de Jesus, nosso pastor, escutam sua voz, elas a identificam. Aquela que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama e suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. João 10:2-3. Seja totalmente influenciado pelo Espírito Santo em relação às suas finanças. Escute Deus e não a Mamon. Consagre os seus sentidos ao Espírito Santo, sua capacidade de ouvir, pensar, sentir, sua vontade e até o seu poder de decisão. Tenho dificuldade em dizer que alguém é uma bênção se essa pessoa não consegue ouvir a voz de Deus nessa área e dá demonstrações visíveis do seu efeito das influências de Mamon. Afirmo com convicção que se todos nós, discípulos de Jesus, fôssemos obedientes à voz do Espírito Santo em relação aos dízimos e às ofertas, a igreja teria expandido muito mais. Contudo, há ainda mais insensibilidade espiritual em nosso meio sobre esse assunto. Quantos cristãos fazem votos e não cumprem? Quantos procrastinam a entrega de algo que sabem que precisam entregar a Deus? Saiba que, mesmo que aconteça o voto, Mamon fará de tudo para que não haja entrega. Se Deus falou com você, cumpra sua parte o quanto antes, pois há um princípio espiritual que envolve a entrega de algo para Deus. Lembre-se de que a oferta é viva, ou seja, ela conversa com o ofertante. Você tem certeza de que vai me entregar? Foi exatamente assim com Abraão, que tinha que entregar seu próprio filho Isaac como oferta. Lemos que Isaac falou com seu pai, dificultando ainda mais a situação. Isaac disse ao seu pai: Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Gênesis 22:7. Abraão venceu o teste, ouviu a si mesmo e as sugestões malignas que certamente chegaram aos seus pensamentos. A conclusão da história de Abraão foi surpreendentemente sobrenatural. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu o carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi pegá-lo e o sacrificou como holocausto em favor de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de
o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte o Senhor proverá. Gênesis 22, 12 e 14. Deus provou Abraão para testar seu coração. Da mesma forma, Deus nos prova para que reconhecemos de quem é o nosso coração, dele ou de Mamon. É lindo notar que Deus recebeu a intenção de Abraão, mas não aceitou Isaac como sacrifício. Ele também usou o episódio para revelar um pouco mais de sua própria pessoa. Ao prover um animal para o sacrifício no lugar de Isaac, ele passou a ser conhecido como Jeová Jireh, o Deus da provisão. Essa história é repleta de ensinamentos, mas um dos mais fortes é o que Deus sempre nos dará aquilo que Ele quer de nós, como Paulo ensinou. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão que o come, também lhe suprirá, aumentará a semente e fará crescer frutos da sua justiça. 2 Coríntios 9:10. Aprendemos nessa passagem que Deus suprirá os seus filhos como o pão e a semente, enquanto o pão é para ser comido, semente é para ser plantada, ou seja, ofertada. Como vivemos assim, desfrutamos de uma crescente prosperidade em nossa vida. A oferta, a semente, sempre gera uma colheita desse ciclo que não para. Talvez você ainda não tenha experimentado a ação de Jeová Jireh na forma incontestável, porque tem se alimentado da semente. Resistir de uma entrega é comer a semente, mas Deus tem uma promessa para aqueles que aprendem a entregar. Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negado seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio delas todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Gênesis 22, 16 e 18. Não ceda mais às ameaças e mentiras projetadas de Mamon. Ele nunca dá o que promete na sua integridade. Dá com uma mão e tira com a outra. Afinal, o ladrão vem para roubar. Seu objetivo é furtar sua paz e serenidade a todo custo. Decida romper com toda a opressão por meio da entrega irrestrita de Deus por seu coração. Faça tudo o que Deus orientar e rejeite tudo o que Mamon sugerir. Todo filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filho, por meio do qual clamamos, Abba Pai. Romanos 8, 14 e 15. Perdas financeiras sucessivas. Uma das histórias bíblicas mais conhecidas universalmente é a história de Jó. Ele perdeu tudo o que tinha. Ele tinha muito. Sua riqueza, sua família, sua saúde, se forma de todas as maneiras muito rápida. Porém, lendo a trajetória deste homem desde o início, é possível entender que aquilo que Jó passou pode ser considerado como uma provação para o seu aprimoramento pessoal, pois ele era um homem íntegro e justo. E é o que esse relato no primeiro versículo do livro ganha o seu nome. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Jó 1:1. Jó sofreu uma provação, mas com toda a provação ele tinha um tempo para terminar. Muitos, contudo, viviam situações complicadas na área financeira durante anos, não por conta de uma provação, mas devido à legalidade, ou seja, a permissão voluntária ou involuntária sobre a vida de uma pessoa que foi concedida a Mamon para agir e assolar. Passar por uma situação para o aperfeiçoamento pessoal é uma coisa, sofrer por desobediência é outra bem diferente. Há famílias que patinam na vida financeira por conta de vínculos espirituais comprometedores, pela contaminação espiritual de um espaço aberto para Mamon. Ele entra, destrói o que estiver pela frente. Quando uma família sofre constantemente na área financeira, mesmo sendo dizimista e ofertante, é preciso avaliar o seu histórico. São tantas variáveis que somente o Espírito Santo pode trazer discernimento quanto ao cerne da questão.
Um adolescente, certa vez, procurou-me para um culto com uma nota de $1 na mão e pediu que orasse por ele. Estava entregando aquele talismã que ganhara do tio, que lhe disse que a nota atrairia sorte. Orei com aquele jovem e quebramos espiritualmente aquela maldição de Mamon sobre sua vida. Um detalhe importante é que o pai daquele menino havia entregado uma nota de $1 alguns dias antes. Chegou até mim logo após a pregação e tremia sem parar. Ele disse: "Quero entregar este objeto que tenho guardado por 18 anos em minha carteira para que eu tenha sucesso financeiro. Hoje ficou claro que estava carregando um ídolo por meio dessa nota e quero romper com esse domínio." Você, leitor, sabe o nome desse ídolo? Nota que o pai havia permitido que aquela contaminação espiritual daquela maldição chegasse ao seu filho. Lembro-me de que em ambas experiências de oração, tanto com o pai quanto com o filho, senti uma opressão muito forte enquanto eles verbalmente renunciavam no nome de Jesus àquele ato. Não quero entrar aqui no mérito daquilo que alguns chamariam de maldição familiar, Como igreja, falamos sobre esse assunto em nossos processos de formação espiritual de um modo equilibrado e dentro dos padrões bíblicos. Aquilo cabe apenas refletir sobre o fato de que realmente a história familiar se repete muitas vezes de geração em geração. Ditados populares como tal pai, tal filho, ou filho de peixinho nasceram dessa constatação, tanto em situações positivas quanto negativas. Pessoalmente, já ouvi declarações de muitos que lutam na área financeira e que confidenciaram que seus pais e avós aconteciam da mesma forma. Como diz uma intercessora que conheço, o diabo aparece um roteirista falido. Quando um ataque dá certo em uma determinada família, experiências demonstram que isso se repete na vida de uma pessoa de sua descendência. Querido leitor, Deus conduziu você a essa leitura para lhe ensinar um dos princípios espirituais mais transformadores, a obediência a Deus que quebra a maldição. Não importa mais se seu pai ou avô eram avarentos, se sua família perdeu empresas, se nunca houve estabilidade financeira em seus familiares, se o dinheiro trouxe violência ou até morte entre os seus, pela sua obediência a Deus, essa ação maligna não continuará na sua história de vida. Decida hoje pelo fruto da obediência sobre o qual temos a promessa. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima das nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre você e os acompanharão. Se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas de sua terra e os bezerros e os cordeiros de seus rebanhos. As suas cestas amassadeiras serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que atacaram. Virão a vocês por um caminho, por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, abençoará a terra que lhe dará. Deuteronômio 28, 1-8. O Deus da Bíblia não mudou. Chegou a sua hora de prosperar e vencer Mamon. Pela obediência a Deus, quebre em nome de Jesus Cristo de Nazaré o ciclo sucessivo das perdas financeiras. Se for preciso, procure pessoas maduras capazes de ajudá-lo nas renúncias de toda a contaminação espiritual nessa área. Na última parte do livro, você poderá realizar algumas orações nesse aspecto. Peça discernimento do Espírito Santo e ele revelará o que há de errado e precisa ser mudado. As Escrituras nos orientam, o bom senso guardará, o discernimento protegerá. Provérbios 2:11. E ainda, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativos todos os pensamentos para tornar obediente a Cristo. 2 Coríntios 10:4-5.
Vivi essa realidade de forma muito próxima. Minha família chegou a São José dos Campos na década de 70. Meu pai sempre se envolveu com vendas na área automotiva e minha mãe era professora, chegando a ter algumas lojas, mas no geral, os altos e baixos sempre foram constantes no negócio e nas finanças. Muitos foram os motivos que provocaram tantas alterações, mas hoje tenho um discernimento claro de que alguns acontecimentos pontuais revelam uma ação maligna contra o histórico familiar direto, pai, mãe e irmãos. Quando tinha por volta de 6 anos, nossa família caiu na mira de alguns assaltantes, ocasionando um tormento enorme. Eles agiram com audácia para a época e o confronto ficou tão ostensivo que tivemos que mudar para outro local. Praticamente fomos expulsos da nossa própria casa. Ao vendermos um imóvel, tinha as seguintes opções: comprar 2 apartamentos novos em padrão popular ou comprar um amplo apartamento na mesma região onde morávamos. Mas o tempo passou e não fizemos nenhuma das duas opções. O resultado foi que perdemos todo o dinheiro. Até hoje, meus pais não sabem ao certo como gastamos todo aquele dinheiro da casa. A partir de então, foram anos e anos de aluguel e de pior em nossa condição financeira. Lembro-me de que algumas vezes tivemos de sair de casa por não conseguirmos pagar o aluguel. Recebemos visitas de oficiais de justiça e muitas vezes saímos do imóvel muito envergonhados para mais uma mudança. Nesses últimos anos, já tendo constituído a minha família, tenho experimentado a libertação de Deus na área financeira. Tenho certeza de que Mamon nunca imaginou que um dia eu iria confrontá-lo, mas Deus tem o seu propósito e as missões específicas para cada um de seus filhos. Hoje sou um pastor de tempo integral, juntamente com minha esposa, e juntos temos desfrutado de todo o cuidado de Deus. É muito bom ser livre. Vivo pela fé no ministério e nesses anos Deus tem suprido minha casa em tudo. Mesmo não tendo conquistado algumas coisas materiais, eu me considero próspero. Segundo os padrões bíblicos, eu sou grata a Deus todos os dias pelo seu amor e graça e provisão. Se você vem de um contexto de muito pouco dinheiro e percebe que há perdas inexplicáveis na sua história familiar, tenha esperança. Com o passar dos anos, Deus me presenteou ao permitir que me aproximasse do texto bíblico com uma mensagem poderosa e do qual fiz um lema pessoal. Trata-se do Salmo 34. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Salmo 34:1. Quando lemos esse texto bíblico com um pouco mais de informação, ele ganhará brilho e profundidade expressiva. Muitos são os estudos do contexto dessa passagem, mas prefiro ficar com a versão que defende que Davi estava em uma situação de caos, fugindo de seus inimigos. Naquela ocasião, Davi, o rei legítimo de Israel, estava fugindo de Saul. O seu exército, ele tinha que se esconder em algum lugar e todos os povos circunvinham o conheciam muito bem. A Bíblia relata que Davi era um estrategista de guerra, tinha sangue em suas mãos e por isso não poderia construir o seu templo, missão que seria dada a seu filho Salomão. Imagine então um homem temido e respeitado por todos, agora fugindo, chegando às terras de um antigo inimigo, como descreve o texto de 1 Samuel. Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, o rei de Gate. Todavia os conselheiros de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra e de Israel? Não é aquele sobre os que cantavam suas danças? Saul abateu milhares e Davi dezenas de milhares? Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença dele, fingiu estar louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, arriscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Aquis disse aos seus conselheiros: vejam este homem, está louco. Pode trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? 1 Samuel 21, 10, 15. Que humilhação! Um rei tendo que fingir de ser louco para não ser morto. Nesse contexto,
prosseguir. Não é assim que acontece conosco? Diante do caos da notícia, da má escolha de Davi, desistir ou continuar lutando, ele tomou sua decisão. Davi conclama a todos que sofrem perdas sucessivas e que vivem debaixo de uma opressão a recorrem a Deus. Sabe por quê? A resposta encontra-se bem no restante dos salmos. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que tenham olhado para eles estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês são os meus santos, pois nada faltem aos que temem. Os leões podem passar necessidades, fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos aos seus gritos de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal para pegar da terra a memória deles. O justo clama e o Senhor os ouve e os livra de todas as tribulações. O Senhor está perto de que eles têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor livra de todas, protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Salmos 34, de 4 a 10, de 15 a 20. É incrível pensar que Mamon quer que nossa atenção seja dada a ele em troca de falsas promessas de que ele nos dará tudo. Por outro lado, Deus promete nos prover e ainda mais permite-nos prová-lo nesse sentido. Assim você está autorizado a fazer testes, se vale ou não a pena colocar suas finanças aos cuidados de Deus. O próprio Davi confirma que ao final da prova você constatará que o Senhor é bom, mas para isso você precisa experimentá-lo pela fé. Busca o cuidado do bom pastor, que nos leva às águas tranquilas e aos passos verdejantes por amor ao seu nome. Salmos 23, 1 e 2. É maravilhoso ser cuidado por um Deus que tem prazer em nos abençoar, que ao ler a revelação da palavra para a sua vida é uma expressão de gratidão. Surge em seu coração, pois desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, nenhum olho viu o outro, Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que esperam. Isaías 64:4. Declare a palavra de Deus sobre suas descendências e nunca desista de vê-las abençoadas. Gere espiritualmente um novo tempo de prosperidade. Veja a força e a precisão do Salmo 144. Dá-me a libertação. Salve das mãos dos estrangeiros que têm lábios mentirosos e com a mão direita erguida juram falsamente. Então, na juventude, os nossos filhos serão como plantas viçosas e nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. Os nossos celeiros estarão cheios com mais variedade de provisão. Os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares e dezenas de milhares. Em que os campos o nosso gado dará suas crias. Não haverá praga alguma, nem aborto, nem haverá gritos de aflição em nossas ruas. Como é feliz o povo assim abençoado. Como é feliz cujo Deus é o Senhor. Salmo 144, 11 a 15. Religiosidade. A religiosidade se expressa por muitas formas, mas gostaria de combater aqui especificamente o argumento da religiosidade que diz que não há mais preciso dar dízimos ou ofertas. Dentro desse tema, a religiosidade acontece de diferentes maneiras. Ele está presente tanto na atitude de reter dízimos e ofertas por causa do medo de ficar sem provisão, quanto a incapacidade de ver a importância de nossas práticas espirituais. Em ambos os casos, acontece em prisão por Mamon. Toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo, valida a prática espiritual da entrega dos dízimos e das ofertas. Vejamos a seguir alguns desses exemplos. Primeiro, Abraão. Patriarca Abraão, 500 anos antes do estabelecimento da lei, entregou seu dízimo para Melquisedeque, que para muitos teólogos personifica a
representação da própria pessoa de Jesus. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote de Deus Altíssimo, trouxe o pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja Deus Altíssimo, que entregou seu inimigo em suas mãos, e Abraão lhe deu dízimo de tudo. Gênesis 14, 18, 20. Moisés, o maior líder do povo de Israel, também exemplo da entrega de dízimos e ofertas, como lemos no texto antigo, o maior líder do povo de Israel também deixou o exemplo de entrega de dízimos e ofertas, como lemos no texto antigo. O primeiro diz respeito à mobilização do povo, à construção da tenda do encontro, enquanto o segundo diz respeito à lei dada por Deus diretamente a Moisés. Recebam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a oferta de construção do santuário. O povo continuava a trazer voluntariamente ofertas, manhã após manhã. Êxodo 36:3. Todos os dizimistas da terra, seja dos cereais, seja dos frutos das árvores, pertencerão ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Levíticos 27:30. Profetas. Diversos profetas se pronunciaram acerca deste assunto. Em especial, destaca o profeta Malaquias, que ensinou objetivamente dízimos e ofertas. O terceiro capítulo de Malaquias fala sobre o dinheiro. Aqui enfatizo o texto, versículo, no qual sugiro que vocês marquem em sua Bíblia. De fato, sou eu, Senhor, não mudo. Vamos aqui a algo direto e profundo. Entregar dízimos e ofertas faz parte do decreto espiritual. É algo estabelecido por Deus com duração permanente, e infelizmente há pessoas que desconsideram essa orientação. Passam até a dizer coisas como: o valor do meu dízimo é muito alto, então ao invés de dar o dízimo, eu o aplico e uso para abençoar muitos. Isso nada mais é do que desobediência. O dízimo precisa ser entregue ao altar, ou seja, na igreja, pois é o altar que santifica a oferta. O profeta ainda conclui: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas vocês estão debaixo de uma grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Malaquias 3, 8, 10. Jesus. Na passagem encontrada no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, Jesus valida a entrega do dízimo e é equivocado a afirmar, como alguns têm tentado defender, que, na nova aliança, o dízimo deixa de existir, pois Jesus fala justamente o contrário. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão ao dízimo da hortelã, do entro, do cominho, mas têm negligenciado os seus preceitos mais importantes da lei: a justiça, misericórdia e fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Mateus 23:23. A palavra dízimo surge poucas vezes no Novo Testamento, justamente porque o padrão da entrega no Novo Testamento é a oferta paralelamente ao dízimo. Jesus ensinou para os seus discípulos que aqueles deviam exceder as justiças dos escribas e fariseus, pois eu lhes digo que a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus, o mestre da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Mateus 5:20. Essa é a ênfase empregada. Ainda assim, é legítimo afirmar que a era do dízimo cessou. Quanto às investidas de mamon que acontecem por meio da postura religiosa, é importante entender que Deus nos deixou princípios definitivos acerca dos dízimos e ofertas. O cristão precisa ter e aplicar esse conhecimento, pois é neste campo que os ataques de mamon
estabelecidos para nós a respeito desse assunto. O profeta Ageu pregou que a falta de prosperidade vivida de forma generalizada em sua época tinha uma razão de ser. O povo parou de investir no reino de Deus. Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, veja onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe para colocar em uma bolsa furada. Ageu 1, 5, 6. Veja como a infidelidade do povo de Deus impactou diretamente em sua vida. Assim como muitos dos nossos dias, os israelitas do tempo de Ageu aplacavam para não colher, vestiam-se para não se aquecer, ganhavam um salário para verem no perdido, como bem colocado o autor Brian Ford. Contribua conforme sua renda, a fim de que Deus não lhe dê sua renda segundo suas contribuições. Temos uma máxima em nossa comunidade cristã em que nos tem levado a outros níveis de prosperidade. Seja fiel nos dízimos e generoso em suas ofertas. Faça seu esse mesmo lema e desenvolva exponencialmente a área de suas finanças. Mágica. Uma das maneiras pela quais Mamon envenena a espiritualidade é por meio das fortalezas da mente. Veja 2 Coríntios 10:5. Uma das mais frequentes é do pensamento fixo em conseguir recursos com facilidade e rapidez. Geralmente, uma pessoa com essa visão internaliza uma convicção de conseguirá multiplicar seu ganho financeiro em pouco tempo e com pouco esforço. Nossa sociedade cerca oportunidades para que, de modo legalizado, você consiga multiplicar seus recursos de maneira relâmpago. Não discutirei aqui a legalidade e legitimidade desse tipo de operação ou investimento financeiro. Entretanto, espero apresentar alertas enquanto outros aspectos que talvez você não tenha percebido. A loteria, por exemplo, é um caso de operação legal. Contudo, é preciso pensar no que está por trás dela. Se pensarmos somente no contexto dos apostadores, temos que considerar a quantidade exorbitante de recursos colocados ali, que vivem de pessoas que sacrificaram-se em contas a pagar, salários e até conforto da própria família para fazer sua fezinha, sem contar que a falta de fé em Deus para suprir as necessidades que faz com que as pessoas coloquem dinheiro ali. Com isso, está claro que esse dinheiro é contaminado e não será uma bênção na vida de ninguém. É o mesmo raciocínio que podem aplicar para a estratégia de ganho financeiro rápido e multiplicado. No geral, esse dinheiro entra num processo de contaminação. Há pessoas que usam artifícios incorretos para que possam aplicar nesse tipo de operação, o que afeta a essência daquele recurso como um todo. Outro aspecto importante cerca desse tipo de investimento a atração que sugere a riqueza rápida. Sabemos que pela Bíblia que Deus abençoa o trabalho, a qualquer envolve tempo, dedicação e investimento. Não tenha paz em endossar uma pessoa que busca ganhar dinheiro dessa maneira, ainda que diga que é legal. Volto a repetir, o que está por trás dessa operação? Infelizmente, tenho visto muitos discípulos de Jesus envolvidos nesse tipo de negócio. O que de fato estão buscando? Como é o histórico profissional dessa pessoa? Será que oraram antes de entrarem nessa operação? Sua espiritualidade está melhor agora que entraram nesse tipo de negócio? Conheço muitas pessoas que perderam o foco em Deus por tentarem ser Ele nas suas finanças pessoais. As perspectivas de ganhar muito dinheiro, os roubos dos braços do Pai, Jeová Jireh, o Deus que provê. Ele ficará presa e obcecado por Mamon. Reflita isso. Reflita sobre isso. Deus não faz mágica, faz milagres.